das profissões no futuro com a inteligência artificial fazendo muitos trabalhos dos seres humanos. Você poderia listar 5 profissões que provavelmente vão desaparecer, depois que as inteligências artificiais começarem a fazer o trabalho? Claro, algumas profissões que podem ser impactadas pela automação e inteligência artificial incluem operadores de telemarketing, já que chatbots e sistemas automatizados podem realizar essas tarefas. 2. Caixas de supermercado, com a adoção crescente de caixas automáticos. 3. Trabalhadores de linha de montagem em fábricas, onde robôs e máquinas automatizadas estão cada vez mais comuns. 4. Analistas de entrada de dados, já que sistemas avançados podem processar e organizar informações de forma mais eficiente. Importante, 5 motoristas de transporte, como caminhoneiros e taxistas, com o avanço dos veículos autônomos. Perfeito. Vamos então falar por área, né. Quais as áreas, falando de uma área completa, por exemplo, a área de medicina, a área da robótica, a área da agronomia, né, segmentos de mercado. Você poderia listar 5 segmentos de mercado que podem, por exemplo, substituir, meio que, sei lá, 90%, 80 a 90% das profissões desses segmentos de mercados serão substituídos por inteligência artificial? Claro, aqui estão 5 segmentos de mercado que provavelmente terão grande parte de suas funções automatizadas. 1. Atendimento ao cliente. Com chatbots e assistentes virtuais cada vez mais sofisticados, grande parte das interações iniciais com clientes pode ser automatizada. Manufatura. Robôs industriais e sistemas de automação podem realizar a maioria das tarefas repetitivas e precisas, reduzindo a necessidade de intervenção humana. Transporte e logística, veículos autônomos e drones podem assumir o transporte de mercadorias e pessoas, reduzindo a necessidade de motoristas e operadores. 4. Varejo. Com o crescimento do comércio eletrônico e sistemas de recomendação baseados em IA, muitas funções de vendas e atendimento ao cliente em lojas físicas podem ser substituídas. 5. Agricultura. Máquinas agrícolas autônomas e sistemas de monitoramento baseados em IA podem realizar a maior parte das operações agrícolas. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de ciência e tecnologia. Liste 5 áreas, importantes na ciência, pode começar, se quiser, pela ciência que é utilizada aqui no planeta Terra, como biologia e outras, né. Cite 5 ciências que você acha que, na maior parte dos casos, as profissões vão ser substituídas por inteligência artificial. Com certeza. Aqui estão 5 áreas importantes na ciência onde a inteligência artificial pode desempenhar um papel substancial. 1. Medicina. Diagnósticos, análise de imagens médicas e até mesmo procedimentos cirúrgicos podem ser otimizados com IA, reduzindo a necessidade de intervenção humana. Biologia. A bioinformática e a modelagem de sistemas biológicos podem se beneficiar muito da IA, especialmente na análise de grandes volumes de dados genômicos. 3. Astronomia. A IA pode ajudar na análise de dados astronômicos e na detecção de padrões, o que pode substituir algumas funções de astrônomos. 4. Ecologia. Monitoramento ambiental, modelagem de ecossistemas e previsão de mudanças climáticas podem ser aprimorados com o uso de IA. 5. Química. Descoberta de novos materiais e fármacos, além da modelagem molecular, pode ser grandemente automatizada. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre medicina, né. Cite as 5 áreas mais importantes da medicina e o impacto que ela vai sofrer com o avanço das inteligências artificiais. Claro, aqui estão 5 áreas importantes da medicina e como elas podem ser impactadas pela inteligência artificial. 1. Diagnóstico por imagem. A IA pode analisar imagens médicas, como raio-x e ressonâncias magnéticas, com alta precisão, ajudando a identificar doenças mais rapidamente. 2. Medicina personalizada. Com o uso de IA, é possível analisar dados genéticos e clínicos para criar tratamentos personalizados para cada paciente. 3. Cirurgia robótica. Sistemas de IA podem auxiliar em cirurgias, aumentando a precisão e reduzindo o risco de erros. 4. Gestão de saúde. A IA pode otimizar a gestão de hospitais e clínicas, prevendo demandas e melhorando o atendimento ao paciente. 5. Descoberta de medicamentos. A IA pode acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de novos medicamentos, identificando potenciais tratamentos de forma mais eficiente. Perfeitamente. Então, nesse caso, você acredita que profissões correram risco
de desaparecer ou serem substituídas parcialmente? Qual que é a tua avaliação nesse sentido? Acredito que muitas profissões na medicina serão parcialmente substituídas ou transformadas pela inteligência artificial. Funções que envolvem tarefas repetitivas, como análise de imagens ou gestão de dados, provavelmente serão automatizadas. No entanto, profissões que exigem julgamento clínico, empatia e tomada de decisão complexa continuarão a ser fundamentais, mas com o apoio da IA. Ou seja, a IA tende a complementar em vez de substituir completamente muitas dessas profissões. Perfeito. Agora vamos para a área da mecânica e robótica. Cite 5 áreas de mecânica e robótica que vão sofrer impactos profundos com a inteligência artificial. Vamos começar com a mecânica de máquinas e automóveis. Claro, aqui estão 5 áreas de mecânica e robótica que sofrerão impactos significativos com a inteligência artificial. 1. Manutenção preditiva. A IA pode prever falhas em máquinas e automóveis, otimizando a manutenção e reduzindo o tempo de inatividade. 2. Produção automatizada. A fabricação de automóveis e componentes mecânicos pode ser amplamente automatizada, com robôs e sistemas de IA coordenando a produção. 3. Veículos autônomos. A IA está revolucionando a indústria automotiva com o desenvolvimento de veículos autônomos, reduzindo a necessidade de motoristas humanos. 4. Sistemas de controle inteligente. Máquinas e robôs podem se tornar mais eficientes com sistemas de controle baseados em IA, que otimizam o desempenho em tempo real. 5. Inspeção e qualidade. A IA pode ser usada para inspeções automatizadas, garantindo maior precisão na detecção de defeitos em produtos e equipamentos. Ok. Agora vamos falar um pouco da robótica, né? E um pouco de robótica voltado também para a ciência espacial ali, no sentido de que hoje em dia a gente tem toda essa corrida espacial através dos países aí, e muito das pesquisas já estão sendo desenvolvidas por software, outra parte das pesquisas já estão sendo desenvolvidas por pessoas, né? Liste 5 áreas de pesquisa ou de ciência voltado para robótica e corrida aeroespacial que podem ser impactadas pela inteligência artificial. Claro, aqui estão 5 áreas de pesquisa em robótica e na corrida aeroespacial que serão profundamente impactadas pela inteligência artificial. 1. Exploração espacial. Robôs autônomos e sondas equipadas com IA podem explorar planetas e asteroides, coletando dados e realizando experimentos de forma autônoma. 2. Manutenção de estações espaciais. Robôs inteligentes podem realizar tarefas de manutenção em ambientes hostis, reduzindo a necessidade de intervenção humana. 3. Desenvolvimento de veículos espaciais autônomos. A IA pode otimizar o design e o controle de naves espaciais, tornando as missões mais eficientes e seguras. 4. Navegação autônoma. Sistemas de IA podem melhorar a navegação e o controle de sondas e rovers em terrenos complexos, como a superfície de Marte. 5. Pesquisa de materiais espaciais. A IA pode acelerar a descoberta de novos materiais para uso em missões espaciais, analisando grandes volumes de dados experimentais e simulados. Ótimo. Agora vamos falar um pouco da robótica mais aqui do planeta Terra, né? E aí você pode citar 5 áreas da robótica que é utilizadas aqui no planeta, que vai desde transporte de aviões até drones, passando por embarcações. Eu gostaria que você citasse 5 áreas que podem ser impactadas pela inteligência artificial aqui na Terra. Com certeza. Aqui estão 5 áreas de robótica aplicadas na Terra que serão impactadas pela inteligência artificial. Transporte de mercadorias. Drones e veículos autônomos podem revolucionar a entrega de mercadorias, tornando o processo mais eficiente e acessível. 2. Aviação. Sistemas de IA podem auxiliar no controle e na operação de aeronaves, melhorando a segurança e eficiência dos voos. 3. Navegação marítima. Embarcações autônomas podem ser equipadas com IA para navegação, monitoramento e operações de manutenção. 4. Agricultura de precisão. Robôs agrícolas autônomos podem realizar tarefas como plantio, colheita e monitoramento de culturas com maior eficiência. 5. Logística e armazéns. Sistemas robóticos em armazéns podem automatizar a movimentação e gerenciamento de estoques, aumentando a produtividade e reduzindo erros. Perfeito. Agora vamos um pouco para estudo de biologia e química, né? Cite 5 áreas de química e biologia. No estudo pode ser desde alimentos até medicamentos. Infelizmente, você chegou ao limite mensal da voz avançada. Você pode alternar para o modo padrão para continuar conversando. Perfeito, muito obrigado.
Você pode me explicar um pouco sobre essa pergunta que eu acabei de fazer no chat, relacionado a 5 áreas da química, e biologia que podem ser afetados, pela inteligência artificial? Claro, a inteligência artificial tem um grande impacto em várias áreas da química e da biologia, ajudando a automatizar processos, analisar grandes volumes de dados e acelerar descobertas científicas. Aqui estão 5 áreas que podem ser afetadas. 1. Descoberta de novos medicamentos. A IA pode analisar dados genéticos e químicos para identificar moléculas promissoras, reduzindo o tempo e o custo do desenvolvimento de novos remédios. 2. Biologia molecular e genética. Algoritmos de IA podem ajudar a interpretar sequências de DNA, identificar padrões genéticos e prever mutações que podem levar a doenças. 3. Química analítica. Sistemas de IA podem processar dados de espectrometria e outras técnicas analíticas para identificar compostos químicos de forma mais rápida e precisa. 4. Ecologia e biodiversidade. A IA pode ser usada para monitorar ecossistemas, prever mudanças ambientais e analisar a distribuição de espécies, com base em grandes conjuntos de dados. 5. Engenharia de materiais. A IA pode ajudar a projetar novos materiais com propriedades específicas, como resistência, flexibilidade ou condutividade, acelerando a inovação em diversas indústrias. Essas aplicações tornam os processos mais eficientes e permitem descobertas que antes seriam muito demoradas ou complexas para serem feitas manualmente. Perfeito. Agora vamos preocupar a área de educação, né. Liste 5 áreas, ou 5 formas de educação que podem ser impactadas, né. Você pode tratar as áreas de educação como educação para segmentos de mercado, por exemplo, medicina, química, biologia, mecânica, software e outras, né. Você poderia citar 5, do seu ponto de vista, que podem ser, altamente impactado, como essas áreas vão ser impactadas, eh, pela inteligência artificial? Ótimo! Aqui estão 5 áreas de educação que podem ser altamente impactadas pela inteligência artificial e como isso deve acontecer. 1. Educação em medicina. A IA pode oferecer simulações realistas para treinamento de profissionais de saúde, ajudando em diagnósticos virtuais, cirurgia assistida por IA e aprendizagem personalizada baseada no progresso de cada estudante. 2. Educação em engenharia de software. Ferramentas de IA podem ajudar no ensino de programação com tutores virtuais que corrigem códigos automaticamente, sugerem melhores práticas e personalizam o aprendizado com base nas dificuldades individuais. 3. Educação em mecânica e engenharia. A IA pode fornecer simulações avançadas para projetos de engenharia, análise preditiva de falhas e aprendizado baseado em realidade aumentada para montagem e manutenção de máquinas. 4. Educação em química e biologia. Com o uso da IA, estudantes podem ter acesso a laboratórios virtuais interativos, onde podem realizar experimentos simulados e analisar dados complexos de forma automatizada. 5. Educação corporativa e treinamento profissional. A IA pode personalizar o aprendizado para diferentes perfis de funcionários, fornecendo cursos adaptativos, análise de desempenho e recomendações de treinamento contínuo. Essas mudanças tornam o aprendizado mais acessível, personalizado e eficiente, preparando melhor os profissionais para as demandas do mercado. Perfeito. Agora vamos entrar um pouco na área de desenvolvimento de software, né. Liste 5 áreas de desenvolvimento de software, nas quais a IA vai impactar profundamente. A possibilidade de substituição, em grande parte, dos programadores por inteligência artificial e uma possível solução, né, para essas pessoas que vão perder os seus cargos na área de software. Liste 5 áreas e para cada área, liste uma possível solução que pode ser dada, para, caso as pessoas venham perder emprego nessas áreas.
Aqui estão 5 áreas do desenvolvimento de software que podem ser profundamente impactadas pela inteligência artificial, junto com possíveis soluções para os profissionais que podem ser afetados. 1. Desenvolvimento web. A IA pode automatizar a criação de sites e aplicativos, utilizando ferramentas que geram código automaticamente com base em requisitos simples. Solução: os desenvolvedores podem se especializar em personalização avançada e segurança cibernética, áreas onde a intervenção humana ainda será essencial. 2. Testes e garantia de qualidade. Ferramentas de IA já conseguem detectar bugs, realizar testes automatizados e prever falhas de software com alta precisão. Solução: profissionais de QA podem migrar para a área de testes de sistemas de IA, validando o funcionamento e a ética dos algoritmos desenvolvidos. 3. Desenvolvimento de aplicações móveis. Plataformas de IA podem gerar aplicativos funcionais com base em comandos de voz ou descrições textuais, reduzindo a necessidade de desenvolvedores tradicionais. Solução: a especialização em experiência do usuário, UX, UI e acessibilidade pode agregar valor que a IA ainda não consegue replicar perfeitamente. 4. Desenvolvimento de software corporativo, ERP, CRM. Sistemas de IA podem criar soluções personalizadas para empresas com base em padrões de mercado, reduzindo a necessidade de desenvolvimento manual. Solução: os programadores podem se direcionar para a consultoria e integração desses sistemas, ajudando empresas a adaptar as soluções às suas necessidades específicas. 5. Manutenção de código legado. IA pode automatizar a modernização e refatoração de sistemas antigos, reduzindo o trabalho manual de atualização de código obsoleto. Solução: profissionais podem migrar para a área de arquitetura de software, focando no design de sistemas escaláveis e de fácil adaptação a novas tecnologias. Embora a IA possa automatizar muitas tarefas, os programadores podem se reinventar em áreas onde a criatividade, o pensamento crítico e a compreensão de negócios são fundamentais. Perfeito. Agora vamos um pouco para a área de segurança em geral. Quando eu falo segurança, é o trabalho de porteiros, policiais, seguranças, guarda-costas e essas áreas. De que maneira você acredita que a inteligência artificial possa impactar as áreas de segurança humana, de segurança pessoal, principalmente, e da segurança de ruas? Liste 5 áreas que a inteligência artificial pode impactar, e é isso aí. A inteligência artificial pode impactar significativamente várias áreas de segurança pessoal e pública, trazendo automação, eficiência e novas formas de monitoramento. Aqui estão algumas áreas que podem ser afetadas. 1. Monitoramento e vigilância. A IA pode analisar imagens de câmeras de segurança em tempo real, identificando comportamentos suspeitos, reconhecendo rostos e até prevendo crimes com base em padrões. Isso pode reduzir a necessidade de vigilância humana constante. 2. Controle de acesso. Sistemas de reconhecimento facial, biometria avançada e análise comportamental podem substituir porteiros e seguranças em prédios residenciais e comerciais, automatizando a entrada de pessoas autorizadas. 3. Patrulhamento autônomo. Robôs de segurança e drones equipados com IA podem patrulhar ruas, eventos e áreas de risco, identificando ameaças e alertando as autoridades antes que algo aconteça. Isso pode reduzir a necessidade de patrulhamento físico constante. Resposta a emergências. A IA pode auxiliar na identificação de situações de risco, como incêndios ou invasões, acionando automaticamente as equipes de segurança e orientando a evacuação com base em dados em tempo real. 5. Análise de dados de crimes. Algoritmos de IA podem analisar grandes volumes de dados criminais para identificar padrões de crimes, prever áreas de risco e ajudar as forças de segurança a alocar recursos de forma mais eficiente. Essas inovações podem tornar a segurança mais eficiente e acessível, mas também levantam desafios éticos e a necessidade de adaptação para os profissionais da área. Ótimo. Já que você falou de polícia e segurança, vamos procurar 5 áreas dentro da polícia e segurança pública, principalmente voltado para cidades. Liste 5 áreas das quais
a inteligência artificial pode impactar dentro da polícia? A inteligência artificial pode impactar várias áreas dentro da polícia e da segurança pública nas cidades, tornando as operações mais eficientes e proativas. Aqui estão 5 áreas que podem ser profundamente transformadas. 1. Prevenção de crimes. A IA pode analisar dados históricos e em tempo real para prever locais e horários com maior probabilidade de crimes, permitindo que a polícia atue de forma preventiva e otimize o patrulhamento. 2. Reconhecimento facial e identificação de suspeitos. Sistemas de IA podem identificar indivíduos procurados ou suspeitos através de câmeras de segurança espalhadas pela cidade, auxiliando na captura rápida e reduzindo o tempo de investigação. 3. Análise de redes criminais. A IA pode processar grandes volumes de dados, como comunicações, transações financeiras e registros criminais, para mapear redes criminosas e identificar conexões ocultas entre suspeitos. 4. Despacho e resposta rápida. Sistemas inteligentes podem priorizar e despachar viaturas para ocorrências com base na gravidade do chamado, localização das unidades e condições do trânsito, melhorando o tempo de resposta. 5. Monitoramento de tráfego e segurança viária. A IA pode analisar padrões de tráfego em tempo real, detectar infrações automaticamente e sugerir ajustes em semáforos ou intervenções policiais para reduzir acidentes e congestionamentos. Essas aplicações podem tornar as cidades mais seguras e eficientes, ao mesmo tempo que levantam questões sobre privacidade e o papel da tecnologia na aplicação da lei. É, ótimo ponto você tocou sobre privacidade. No seu ponto de vista, quais perguntas, né? Pode até listar 5 perguntas, já que nós não temos a resposta por enquanto, 5 perguntas que podem ser levantadas em relação à privacidade, segurança, confiança e continuação e melhoria dos serviços de inteligência artificial nesse sentido voltado para a segurança. Aqui estão 5 perguntas importantes que podem ser levantadas em relação à privacidade, segurança e confiança no uso da inteligência artificial na área de segurança pública. 1. Como garantir que o uso da IA para vigilância e reconhecimento facial não viole a privacidade dos cidadãos e seus direitos fundamentais? 2. Quais mecanismos de transparência e fiscalização podem ser implementados para evitar o uso indevido ou tendencioso dos dados coletados pela IA? Uau! 3. Como a sociedade pode assegurar que as decisões tomadas por sistemas de IA sejam justas, imparciais e livres de preconceitos? 4. Quem deve ser responsável caso a IA cometa erros em situações críticas, como falsas identificações ou falhas em prever crimes? 5. Como equilibrar o uso crescente da IA na segurança pública com a necessidade contínua de supervisão humana para evitar abusos e garantir a melhoria dos serviços? Essas questões são fundamentais para que a IA seja usada de forma ética e responsável, garantindo tanto a segurança quanto os direitos individuais. Ótimo. Agora vamos nos divertir um pouco. Se você tivesse que criar 5 novas áreas, para a inteligência artificial trabalhar, né? Isso, as áreas elas podem ser profissões ou pode ser parte de profissões. Quais 5? Vamos falar em ideias. Quais 5 ideias novas você daria para que pudesse melhorar a segurança e privacidade nos dias atuais, visto que é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que eu tenho maior segurança, eu tenho menos privacidade. Liste 5 ideias que podem ser implementadas para resolver esse dilema relacionado à segurança pessoal e pública. Ótima ideia! Aqui estão 5 novas áreas ou ideias que poderiam ser desenvolvidas com inteligência artificial para equilibrar segurança e privacidade nos dias atuais. 1. IA de privacidade preditiva. Sistemas que analisam padrões de vigilância e sugerem automaticamente limites de monitoramento, garantindo que dados sensíveis sejam protegidos enquanto a segurança é mantida. Esse tipo de IA poderia alertar
quando a privacidade de um cidadão estiver sendo comprometida. 2. Agente de segurança digital pessoal. Assistentes virtuais equipados com IA que ajudam os indivíduos a controlar e gerenciar suas informações pessoais, avisando sobre possíveis riscos de exposição e sugerindo práticas de segurança mais eficazes. 3. Blockchain para monitoramento seguro. Implementação de IA integrada à blockchain para garantir que todas as informações coletadas por sistemas de segurança sejam armazenadas de forma transparente e imutável, permitindo auditorias públicas sem comprometer a privacidade individual. 4. Identificação anônima inteligente. Desenvolvimento de sistemas de reconhecimento facial que podem identificar comportamentos suspeitos sem armazenar ou expor a identidade real da pessoa, revelando apenas quando houver uma ameaça comprovada. 5. Supervisores virtuais de ética em IA. Inteligências artificiais projetadas para auditar e monitorar o uso de outras IAs de segurança, garantindo que as operações estejam em conformidade com regulamentações de privacidade e direitos humanos, criando um equilíbrio justo entre segurança e liberdade individual. Essas ideias poderiam ajudar a criar um ambiente mais seguro sem comprometer totalmente a privacidade das pessoas, garantindo que a tecnologia seja usada de forma responsável e transparente. Perfeito. Então, nesse sentido, a criação de agentes que possam tanto monitorar quanto monitorar e também. Proteger a privacidade ao mesmo tempo seria uma solução interessante. Esses agentes poderiam atuar como intermediários entre os sistemas de segurança e os cidadãos, garantindo que apenas informações essenciais sejam acessadas pelas autoridades em situações realmente necessárias. Perfeito. Agora vamos falar um pouco dos agentes, Isso né? criaria um equilíbrio entre segurança e privacidade, permitindo que as pessoas se sintam protegidas sem se sentirem excessivamente vigiadas. Além disso, esses agentes poderiam oferecer relatórios periódicos sobre como seus dados estão sendo usados, dando mais transparência e controle às pessoas. Perfeitamente. Vamos falar um pouco agora sobre agentes de inteligência artificial voltados para as áreas que nós falamos até aqui. Você poderia, por favor, listar e falar, não explique, apenas liste todas as áreas, de profissões que nós falamos até agora? Claro, aqui estão as áreas de profissões que mencionamos até agora: medicina, biologia, química, mecânica, engenharia de software, segurança pessoal e pública, polícia e segurança urbana, educação, transporte e logística, aviação, agricultura, desenvolvimento de software, segurança digital. Perfeitamente. Vamos adicionar algumas profissões que são mais pessoais, por exemplo, como psicólogos, pastores, bispos, assistentes sociais. Liste 5 áreas ou 5 profissões que são mais voltadas para o lado pessoal e humano, né? Como padres, pastores, que eu havia falado, e qual o impacto que a inteligência artificial pode causar ajudando as pessoas, como, por exemplo, acompanhamento psicológico, ou acompanhamento espiritual, ou acompanhamento e ajuda social. Você chegou ao limite de mensagens do GPT-4. Tente novamente mais tarde. Obrigado. Você chegou ao... Pois é, chegamos ao fim do limite do GPT-4 aqui e a gente então continua esse podcast sobre as profissões e o impacto da inteligência artificial assim que o GPT liberar um pouco mais de perguntas para a gente. Até mais. significativamente a área de previsão de catástrofes naturais. Com algoritmos avançados, ela é capaz de analisar grandes volumes de dados em tempo real, como imagens de satélite, históricos climáticos e informações geográficas, para prever eventos como terremotos, furacões e inundações. Isso permite respostas mais rápidas e precisas, ajudando a minimizar danos e salvar vidas. A IA também pode melhorar modelos preditivos ao aprender com novos dados,
tornando as previsões mais confiáveis ao longo do tempo. Como você vê a aplicação da IA nesse campo? Você poderia listar 5 áreas, que a inteligência artificial pode ajudar, melhorar e impactar relacionadas ao clima e tempo? Claro! A inteligência artificial pode impactar várias áreas relacionadas ao clima e tempo. Aqui estão 5 delas. 1. Previsão do tempo. A IA pode aprimorar modelos meteorológicos, tornando as previsões mais precisas e com maior antecedência, ajudando a prever tempestades, ondas de calor e mudanças climáticas repentinas. 2. Modelagem climática. Usando grandes volumes de dados históricos e em tempo real, a IA pode melhorar as projeções de longo prazo sobre mudanças climáticas, como o aquecimento global e os impactos disso em diversas regiões. 3. Monitoramento de desastres naturais. A IA pode analisar imagens de satélite e dados sísmicos para detectar sinais precoces de desastres como terremotos, tsunamis, furacões e inundações, permitindo uma resposta mais rápida. 4. Gestão de recursos hídricos. Algoritmos de IA podem prever a demanda e o fornecimento de água com base em padrões climáticos, ajudando a gerenciar reservas e melhorar a irrigação, especialmente em regiões secas. 5. Agricultura de precisão. Com o uso de IA, é possível otimizar o uso de recursos em fazendas, como água e fertilizantes, com base nas condições climáticas locais, promovendo a sustentabilidade e melhorando a produtividade. Essas são apenas algumas maneiras de como a IA está transformando a forma como lidamos com o clima e o tempo. Alguma dessas áreas chamou mais a sua atenção? Eu achei interessante o lance sobre a agricultura. Vamos discutir uma questão aqui que é bastante polêmica. Nós temos o maior rio do mundo do lado do nordeste do Brasil. Você acredita que seria possível canalizar a água, do rio Amazonas para o nordeste e assim melhorar as condições de vida naquela região? A ideia de canalizar a água do rio Amazonas para o Nordeste é, sem dúvida, uma proposta polêmica e desafiadora, tanto do ponto de vista técnico quanto ambiental. Em termos de viabilidade técnica, seria necessário construir um sistema de canais, bombas e infraestrutura extremamente complexa para transportar milhões de metros cúbicos de água. Além disso, existem grandes desafios ambientais, como o impacto na biodiversidade do Amazonas e possíveis mudanças no equilíbrio ecológico da região. Em relação aos benefícios, isso poderia ajudar a melhorar as condições de vida, fornecendo mais água para regiões que sofrem com a escassez hídrica, especialmente em períodos de seca. No entanto, a questão de sustentabilidade é central. A quantidade de água necessária para abastecer o Nordeste poderia afetar o próprio rio Amazonas e suas áreas ribeirinhas, além de ter impactos econômicos e sociais nas comunidades locais. Uma alternativa mais viável poderia ser melhorar os sistemas de gestão hídrica locais, como a construção de reservatórios e o uso de tecnologias para capturar e armazenar água da chuva, além de investir em projetos de dessalinização e em técnicas de agricultura sustentável que ajudem a lidar com a escassez de água sem depender de soluções tão drásticas. O que você acha dessa questão? Você acredita que a canalização seria uma solução ou uma abordagem mais local e sustentável faria mais sentido? Eu acredito que as duas poderiam ser implantadas. Por exemplo, poderíamos criar uma canalização que não impactasse tanto o rio Amazonas e, ao mesmo tempo, criasse soluções hídricas, como água da chuva, e outras questões relacionadas a plantações. Por exemplo, poderíamos utilizar um pouco da água que vem do Rio São Francisco para irrigar as terras do Nordeste, para que a região ficasse melhor para o plantio. O que você acha dessa ideia? Sua ideia de combinar a canalização com outras soluções, como o aproveitamento de água da chuva e o uso das águas do Rio São Francisco, tem um bom potencial, especialmente se forem feitas com planejamento cuidadoso e sustentável. A canalização poderia ser limitada a pequenas quantidades de água, minimizando o impacto ambiental no rio Amazonas,
enquanto outras alternativas, como reservatórios e sistemas de irrigação mais eficientes, ajudariam a garantir o uso racional da água. A irrigação do Rio São Francisco, já existente em alguns projetos, poderia ser expandida para ajudar as regiões do Nordeste com menos recursos hídricos. É um exemplo de como os rios podem ser aproveitados para melhorar a produtividade agrícola e aumentar a segurança alimentar na região. No entanto, isso precisaria ser feito com a gestão eficiente da água, para não sobrecarregar os rios e garantir que as bacias hidrográficas não sofram com a escassez a longo prazo. Além disso, integrar tecnologias de armazenamento de água da chuva e práticas agriculturais sustentáveis, como o uso de sistemas de irrigação de precisão, pode reduzir a dependência de fontes de água externas e melhorar a produtividade sem prejudicar o meio ambiente. Você tocou em um ponto importante sobre o equilíbrio entre soluções inovadoras e sustentabilidade. A chave seria encontrar o ponto de equilíbrio entre infraestrutura e práticas sustentáveis, sem comprometer os recursos naturais essenciais para as futuras gerações. Quais tecnologias ou abordagens você acha que seriam mais eficazes na implementação desse modelo? Legal. Agora vamos voltar para o nosso assunto principal, que são sobre o impacto da inteligência artificial sobre as profissões de hoje em dia. E eu acho que uma das questões importantes é justamente relacionado a acompanhamento das pessoas, né? Por exemplo, liste 5 áreas que a inteligência artificial pode ajudar na companhia para pessoas, como estabelecimento de amizades, estabelecimento de relacionamentos afetivos, como casamentos e namoros, né? Coisas nesse sentido, amiguinhos virtuais ou coisa desse tipo, para crianças. Liste 5 áreas que a inteligência artificial pode ajudar, né, nessas áreas. A inteligência artificial pode, de fato, impactar significativamente a forma como as pessoas se relacionam, interagem e até criam laços afetivos. Aqui estão 5 áreas em que a IA pode desempenhar um papel importante no acompanhamento das pessoas, especialmente em termos de amizade, relacionamentos e apoio emocional. 1. Assistentes virtuais para crianças. A IA pode criar amiguinhos virtuais para crianças, ajudando no desenvolvimento social e emocional delas. Esses assistentes podem ser programados para oferecer suporte emocional, contar histórias ou até ensinar habilidades sociais básicas, como empatia e colaboração. 2. Plataformas de encontros e relacionamentos. A IA pode ser usada para criar algoritmos mais precisos de compatibilidade, ajudando as pessoas a encontrarem parceiros com interesses e valores semelhantes. Ela pode analisar o comportamento e preferências dos usuários, oferecendo sugestões mais alinhadas com o que cada um busca. 3. Acompanhamento de saúde mental e bem-estar. Aplicativos de IA podem servir como companheiros digitais, oferecendo apoio psicológico e emocional, seja por meio de terapia virtual ou apenas sendo um ouvinte atento. Eles podem também monitorar o estado emocional das pessoas, ajudando a identificar sinais de estresse, ansiedade ou depressão. 4. Assistência para idosos. A IA pode criar sistemas de apoio para idosos que, por exemplo, vivem sozinhos. Com assistentes virtuais, pode-se promover a interação social, lembretes de medicamentos e até atividades de lazer interativas, reduzindo o isolamento social. O 5. Apoio a relações familiares e amistosas. Sistemas de IA podem ajudar a melhorar a comunicação e a resolução de conflitos, seja entre pais e filhos ou entre amigos. Isso pode ser feito oferecendo ferramentas de mediação ou simplesmente ajudando as pessoas a se expressarem de forma mais clara e empática. Essas áreas mostram como a IA pode ser mais do que apenas uma ferramenta técnica. Ela pode ser uma facilitadora de conexões humanas mais profundas. Como você vê essas possibilidades? Você acredita que essas interações virtuais podem substituir as interações humanas tradicionais? Eu acredito que podem ajudar, mas também podem substituir. Eu gostaria que você me desse 5 soluções para criasse 5 problemas e apresentasse 5 soluções relacionadas a esse tema. Companheiros virtuais, companheiros físicos, relacionamentos, amigos
tutores, e conselheiros virtuais. Como é que a inteligência artificial pode ter um equilíbrio com as profissões atuais? Liste 5 problemas e apresente 5 soluções. Você levantou uma questão importante sobre o equilíbrio entre a inteligência artificial e as profissões atuais. Aqui estão 5 problemas relacionados ao uso de companheiros virtuais, relacionamentos e tutores e suas possíveis soluções. 1. Problema: isolamento social por dependência de IA. À medida que as pessoas começam a depender de companheiros virtuais para interações sociais, isso pode diminuir o contato humano real, levando ao isolamento social. Solução: desenvolver IA que incentive as interações humanas genuínas. Por exemplo, assistentes virtuais podem sugerir encontros sociais, atividades de grupo ou até promover a interação entre pessoas de maneira mais orgânica, sem substituir as relações face a face. 2. Problema: perda de empatia nas interações virtuais. A interação com IA, especialmente em plataformas de namoro ou amizade, pode resultar em relações superficiais, onde as pessoas não desenvolvem habilidades emocionais importantes como empatia. Solução: integrar feedback emocional e cognitivo nos assistentes de IA. Por exemplo, a IA pode analisar o tom de voz ou a linguagem corporal, ajudando a pessoa a melhorar sua empatia e oferecer conselhos sobre como expressar emoções de maneira saudável. 3. Problema: substituição de profissões humanas em áreas de apoio psicólogos e conselheiros. A IA pode atuar como conselheiros ou terapeutas virtuais, mas sua atuação pode ser limitada, levando a preocupações com a substituição de profissionais humanos na área de saúde mental e aconselhamento. Solução: a IA deve ser vista como uma ferramenta de apoio, não substituição. Ela pode ajudar a realizar triagens iniciais, monitorar o progresso de pacientes ou fornecer aconselhamento básico, mas sempre com a recomendação de acompanhamento humano, especialmente em casos mais complexos. 4. Problema: falta de personalização em companheiros virtuais. Companheiros virtuais muitas vezes não conseguem se adaptar completamente às necessidades emocionais ou comportamentais do usuário, resultando em uma experiência insatisfatória. Solução: desenvolver algoritmos de aprendizado mais avançados que permitam que a IA se personalize ao longo do tempo, aprendendo com as interações passadas e ajustando suas respostas e comportamentos para fornecer uma companhia mais verdadeira e empática. 5. Problema: dificuldade na integração de IA com profissões humanas tradicionais. O uso de IA em profissões como educação e aconselhamento pode ser visto com ceticismo, pois muitos acreditam que a IA não pode substituir a experiência humana em áreas tão pessoais. Solução: treinar profissionais para usarem a IA como uma extensão de suas habilidades, não uma substituta. Isso poderia incluir, por exemplo, tutores virtuais para apoiar o aprendizado em áreas específicas, enquanto educadores humanos supervisionam e fornecem orientação personalizada. Essas soluções tentam equilibrar o uso da inteligência artificial com o valor das interações humanas e a preservação das profissões que dependem dessas interações. Como você imagina que isso poderia ser implementado de forma eficaz em diferentes áreas? Eu acho que pode ser implementado com bastante parcimônia, com bastante cuidado e respeitando todas as opiniões que você deu aí. Vamos para uma outra questão agora, que é relacionado à religião. Como a inteligência artificial, do seu ponto de vista, pode impactar a religião? Faça 5 perguntas e dê 5 respostas para essas perguntas relacionados ao impacto da inteligência artificial, e as religiões no conceito da sociedade de hoje. Você trouxe uma questão interessante sobre como a inteligência artificial pode impactar a religião, algo que muitas vezes é um campo profundamente pessoal e subjetivo. A IA pode afetar a maneira como as pessoas se conectam com sua fé, como as religiões se organizam e como os líderes religiosos se comunicam. Aqui estão 5 perguntas e suas possíveis respostas sobre o impacto da IA nas religiões na sociedade atual. 1. Pergunta: a IA pode substituir a experiência espiritual ou religiosa de uma pessoa? Resposta:
A IA pode criar ferramentas de apoio para a experiência religiosa, como aplicativos de meditação ou orações automatizadas, mas a experiência espiritual genuína, com todas as suas complexidades e nuances, provavelmente não pode ser completamente substituída por máquinas. A fé envolve aspectos emocionais e transcendentais que a IA pode ajudar a explorar, mas não substituir. 2. Pergunta: a IA pode ajudar na disseminação de mensagens religiosas? Resposta: sim. A IA pode ser uma ferramenta poderosa na disseminação de mensagens religiosas, seja por meio de chatbots que respondem perguntas sobre textos sagrados, ou até assistentes virtuais que fornecem suporte espiritual. Isso pode ampliar o alcance de ensinamentos e orientações espirituais, permitindo que pessoas de diferentes partes do mundo tenham acesso a conteúdos religiosos de maneira mais personalizada e acessível. 3. Pergunta: a inteligência artificial pode impactar a moralidade ou os ensinamentos religiosos? Resposta: a IA pode ser programada para seguir certos princípios morais ou éticos, mas sua aplicação no contexto religioso pode ser problemática, pois as religiões frequentemente lidam com questões complexas que exigem discernimento humano e contexto cultural. A IA pode ajudar a promover discussões sobre moralidade, mas decisões espirituais e éticas ainda devem ser feitas por seres humanos, com base na fé e nos ensinamentos religiosos. 4. Pergunta: a IA pode criar uma crise de fé ou questionamento religioso entre os crentes? Resposta: existe o risco de que a IA cause questionamentos sobre a natureza da alma humana e a relação com o divino. Algumas pessoas podem ver a capacidade da IA de replicar certos aspectos da consciência humana como uma ameaça à compreensão tradicional da fé. Porém, outras podem ver a IA como uma oportunidade para aprofundar sua compreensão religiosa, por meio de novos meios de conexão com Deus ou com a espiritualidade. Pergunta: como a IA pode ser usada para promover a harmonia entre diferentes religiões? Resposta: a IA pode ser usada para criar plataformas interativas que promovem o diálogo interreligioso, como tradutores automáticos de textos sagrados ou programas que incentivam a compreensão mútua. Além disso, a IA pode ajudar a organizar eventos virtuais que reúnem pessoas de diferentes religiões para compartilhar suas crenças e experiências, promovendo a paz e a tolerância. Essas questões mostram como a IA pode ser tanto uma ferramenta poderosa quanto um desafio para as tradições religiosas. A chave será equilibrar a tecnologia com os princípios espirituais e morais que muitas religiões representam. O que você pensa sobre a integração da IA com a religião? Acho muito bom, acho que dá certo se for usado com cuidado. Vamos agora falar de governos. Liste 5 principais profissões do governo que podem ser profundamente impactadas pela inteligência artificial e fale um pouco no final sobre a probabilidade do governo ser substituído, por agentes de inteligência artificial. A inteligência artificial tem o potencial de transformar muitas áreas do governo, impactando tanto as funções administrativas quanto as de políticas públicas. Aqui estão 5 profissões do governo que podem ser profundamente afetadas pela IA. 1. Funcionários públicos administrativos. Muitas tarefas repetitivas e administrativas, como processamento de dados, triagem de documentos e atendimento ao público, podem ser automatizadas com IA. Isso pode reduzir a necessidade de uma grande força de trabalho humana em áreas como registro civil, controle de processos e auditorias. 2. Policiais e forças de segurança. A IA pode ser utilizada para prever crimes, analisar padrões de comportamento e ajudar na vigilância pública, o que pode mudar o papel das forças de segurança. Em vez de patrulhas tradicionais, agentes poderiam se concentrar em intervenções mais estratégicas e análise de dados. 3. Médicos e profissionais da saúde pública. Na área da saúde pública, a IA pode auxiliar na gestão de saúde, rastreamento de surtos, diagnósticos e até na administração de recursos médicos. Isso pode liberar os profissionais para focar em casos mais complexos, enquanto a IA pode lidar com a triagem e o acompanhamento básico de pacientes. 4. Diplomatas e negociadores internacionais. Com o uso de IA para analisar grandes volumes de dados internacionais, como tratados anteriores, discursos e políticas públicas,
Diplomatas poderiam tomar decisões mais informadas e rápidas, além de contar com a IA para automatizar parte do trabalho de mediação e resolução de disputas. 5. Juristas e juízes. A IA já está sendo usada em alguns sistemas de justiça para analisar e sugerir sentenças baseadas em precedentes e evidências, otimizando a carga de trabalho judicial. No entanto, ela ainda está longe de substituir completamente o julgamento humano, especialmente em casos que envolvem subjetividade e interpretação das leis. Quanto à probabilidade do governo ser substituído por agentes de inteligência artificial, é pouco provável que isso aconteça de forma total. Embora a IA possa automatizar muitos processos administrativos e ajudar na tomada de decisões com base em dados, o governo envolve uma dimensão política e ética que requer julgamento humano, negociação e interação social. O papel dos políticos, que envolve representação, interpretação dos desejos da população e decisões sobre questões complexas e imprevisíveis, é algo que a IA não pode replicar completamente. A IA pode ajudar na eficiência e na tomada de decisões, mas não substitui a liderança humana e a necessidade de responsabilidade democrática. Como você vê o futuro dos governos com a integração da IA? Você acredita que há riscos em automatizar essas funções? Acredito que existem riscos para os políticos, porque a IA tem uma capacidade muito lógica de dedução. Por exemplo, liste 5 áreas nas quais a inteligência artificial pode ser utilizada no governo relacionado ao combate à corrupção. Você tem razão ao observar que a IA tem uma capacidade lógica impressionante, o que pode ser extremamente útil para combater a corrupção nos governos. Aqui estão 5 áreas nas quais a inteligência artificial pode ser aplicada eficazmente para ajudar no combate à corrupção. 1. Análise de dados financeiros. A IA pode ser usada para monitorar transações financeiras de grandes volumes e identificar padrões suspeitos de lavagem de dinheiro, fraudes ou desvios de recursos públicos. Algoritmos podem flagrar transações que desviam de comportamentos normais ou que envolvem entidades ou pessoas com histórico de corrupção. 2. Rastreamento de documentos e contratos públicos. A IA pode analisar contratos governamentais, licitações e documentos oficiais, identificando cláusulas que podem indicar favorecimento ou superfaturamento, além de detectar padrões de manipulação em processos de contratação pública. Ferramentas de processamento de linguagem natural, PLN, podem automatizar essa triagem. 3. Análise de redes sociais e comunicação. Algoritmos de IA podem analisar conversas em redes sociais, e-mails e outras plataformas digitais para identificar padrões de comportamento relacionados a esquemas de corrupção. Isso pode incluir conversas entre funcionários públicos e empresários suspeitos, ou menções a subornos e acordos ilícitos. 4. Monitoramento de despesas governamentais. Sistemas de IA podem monitorar continuamente o uso de recursos públicos, comparando as despesas com orçamentos e históricos anteriores, para identificar qualquer irregularidade ou gasto excessivo. Isso pode incluir análise de obras públicas, aquisição de bens e serviços e gastos com contratos. 5. Análise preditiva de comportamento. A IA pode ser usada para analisar dados históricos e identificar comportamentos suspeitos ou padrões que antecedem ações corruptas. Ao identificar esses padrões, a IA pode alertar para a necessidade de uma investigação mais aprofundada antes que o dano se concretize. Essas soluções poderiam ajudar a criar uma estrutura mais eficiente e transparente dentro do governo, dificultando a corrupção e promovendo a prestação de contas. No entanto, a aplicação desses sistemas exigiria uma supervisão humana para garantir que as decisões automatizadas não sejam enviesadas e que a privacidade e os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Você acredita que essas soluções poderiam ser efetivas ou há riscos que precisam ser mitigados? Eu acredito que as soluções são muito boas, existem riscos a serem mitigados. E para finalizar a nossa entrevista aqui sobre o impacto da inteligência artificial, vamos agora falar um pouco sobre as soluções tecnológicas e uso de computadores com inteligência artificial no futuro. Liste 5 ideias de tipos de computadores ou de aparelhos celulares ou óculos, qualquer coisa desse tipo, podem substituir ou agregar ou adicionar valor às tecnologias atuais.
Liste 5 tipos de tecnologias novas que poderão surgir, do seu ponto de vista, né, com base nas ideias já existentes. E explique um pouco sobre cada uma dessas tecnologias que podem surgir para substituir ou para agregar a computadores e celulares. Com o avanço da inteligência artificial, muitas novas tecnologias podem surgir para complementar ou até substituir as tecnologias que usamos hoje, como computadores e celulares. Aqui estão 5 ideias de tecnologias que podem emergir e agregar valor às tecnologias atuais. 1. Computadores quânticos pessoais. Os computadores quânticos têm o potencial de processar informações muito mais rapidamente do que os computadores tradicionais, utilizando princípios da física quântica. No futuro, podemos ver computadores quânticos mais acessíveis adaptados para uso pessoal. Eles poderiam realizar cálculos extremamente complexos em segundos, como simulações de clima, análise de grandes volumes de dados e até melhorar os algoritmos de IA, permitindo avanços significativos em áreas como medicina e pesquisa científica. 2. Óculos de realidade aumentada com IA integrada. Os óculos de realidade aumentada poderiam se tornar uma interface principal para a interação com o mundo digital. Ao invés de usar smartphones ou telas, você poderia interagir com dados digitais sobrepostos ao mundo real. Com IA integrada, esses óculos poderiam oferecer assistentes virtuais que ajudam na navegação, no aprendizado ou até mesmo em situações cotidianas, como ajudar a reconhecer rostos, objetos e traduzir textos instantaneamente. Esses dispositivos poderiam substituir muitos dos apps e dispositivos móveis que usamos hoje. 3. Dispositivos de interface neural direta, BCI Brain Computer Interface. As interfaces cérebro-computador estão avançando rapidamente. No futuro, dispositivos que se conectam diretamente ao cérebro poderiam substituir dispositivos tradicionais de entrada, como teclados e telas sensíveis ao toque. Com a integração de IA, esses dispositivos poderiam interpretar comandos mentais, permitindo que você escreva, faça pesquisas ou interaja com o ambiente digital sem usar as mãos ou a voz. Isso agregaria valor, proporcionando maior agilidade e acessibilidade para pessoas com deficiências, além de criar novas formas de interação com a tecnologia. 4A, celular, modular, coincidências meras here's of dos obsession to be layers plásticos dental specials. Esses celulares poderiam aprender com o uso do proprietário e se adaptar automaticamente, ajustando configurações, otimizando o consumo de bateria, oferecendo sugestões e até gerenciando apps com base no comportamento do usuário. Isso reduziria a obsolescência e aumentaria a personalização do dispositivo. 5. Computadores vestíveis. Wearables avançados. Dispositivos vestíveis, como relógios ou roupas com sensores, poderiam se tornar uma extensão do computador ou smartphone. No futuro, esses wearables poderiam ser equipados com IA para monitoramento de saúde em tempo real, controle de ambiente e interações digitais. Por exemplo, uma roupa inteligente poderia adaptar sua temperatura ou pressão conforme o clima ou as preferências do usuário, enquanto um relógio poderia realizar análises avançadas de dados de saúde, conectando-se ao seu computador pessoal para otimização de atividades diárias. Essas tecnologias, muitas das quais estão em estágio de desenvolvimento ou experimentação, têm o potencial de transformar a forma como interagimos com o mundo digital. Elas não substituiriam completamente os dispositivos atuais, mas agregariam novos valores, aumentando a personalização, a eficiência e a integração entre o mundo físico e digital. O que você acha de algumas dessas ideias? Você vê algum desafio particular para a adoção dessas tecnologias? Os desafios são muitos e vamos agora falar um pouco sobre uma questão bastante polêmica, que é a integração de ser humano com máquinas. Por exemplo, introduzindo máquinas dentro do corpo humano e também em partes externas, como órgãos faltantes de pessoas que nasceram com problemas físicos ou de pessoas que tiveram órgãos perdidos ocasionado por doenças ou acidentes. Liste 5 soluções para órgãos internos e 5 soluções para partes
externas do corpo. Explique um pouco sobre essas ideias. A integração do ser humano com máquinas é um tema bastante polêmico e, ao mesmo tempo, muito promissor. A tecnologia tem avançado a passos largos no campo da biotecnologia e da engenharia biomédica, permitindo a criação de soluções para substituir órgãos internos ou partes externas do corpo humano. Aqui estão 5 soluções para órgãos internos e 5 para partes externas. Hash. Órgãos internos. 1. Coração artificial inteligente. Uma das grandes inovações seria o desenvolvimento de corações artificiais totalmente funcionais, equipados com sensores e IA para monitorar e ajustar o fluxo sanguíneo conforme as necessidades do corpo. Esses corações poderiam ser usados para substituir corações danificados ou em pacientes com insuficiência cardíaca grave. A IA ajudaria na adaptação automática ao ritmo de vida do paciente, otimizando o desempenho sem a necessidade de intervenção constante. 2. Pâncreas artificial para diabetes. Em vez de depender de insulina exógena, um pâncreas artificial, controlado por IA, poderia regular os níveis de glicose no sangue em tempo real, liberando insulina conforme necessário. Essa solução não só melhoraria a qualidade de vida de pessoas com diabetes tipo 1, mas também poderia reduzir a necessidade de monitoramento constante, como as medições frequentes de glicose. 3. Rim artificial com filtragem inteligente. Para pessoas com insuficiência renal, um rim artificial implantável seria uma solução revolucionária. Equipado com sensores que imitam a função do rim natural, ele poderia monitorar e ajustar o nível de eletrólitos e líquidos no corpo de forma inteligente. A artificial está avançando rapidamente e já está impactando diversas áreas profissionais, inclusive nas ciências humanas. Embora algumas profissões possam ser transformadas em vez de desaparecer completamente, há certas funções que correm risco significativo de extinção à medida que a automação e a IA se tornam mais sofisticadas. Aqui estão 10 profissões nas áreas humanas que provavelmente desaparecerão ou sofrerão transformações drásticas, junto com uma estimativa de tempo para sua obsolescência. 1. Operadores de telemarketing. Previsão de desaparecimento: 5 a 10 anos. Motivo: a IA já está substituindo operadores humanos por chatbots avançados e assistentes virtuais que podem lidar com o atendimento ao cliente de forma rápida e eficiente, utilizando processamento de linguagem natural, PNL e aprendizado de máquina. 2. Tradutores e intérpretes. Previsão de desaparecimento: 10 a 15 anos. Motivo: ferramentas de IA, como tradutores automáticos em tempo real e algoritmos de aprendizado profundo, já conseguem fornecer traduções precisas e contextuais, reduzindo a necessidade de tradutores humanos em situações comuns. Profissionais especializados ainda serão necessários para traduções jurídicas e técnicas, mas a demanda geral será reduzida. 3. Jornalistas de conteúdo repetitivo. Previsão de desaparecimento: 10 a 15 anos. Motivo: a IA pode redigir relatórios financeiros, resumos esportivos e artigos de notícias simples, com base na análise de grandes volumes de dados e padrões textuais, reduzindo a necessidade de jornalistas para conteúdo padronizado e factual. 4. Assistentes administrativos. Previsão de desaparecimento: 5 a 10 anos. Motivo: softwares de automação IA podem gerenciar agendas, responder e-mails, organizar documentos e realizar tarefas de gestão de dados com mais eficiência do que humanos, eliminando muitas funções administrativas básicas. 5. Corretores de imóveis. Previsão de desaparecimento: 10 a 20 anos. Motivo: plataformas de IA já oferecem recomendações personalizadas de imóveis, visitas virtuais e negociações automatizadas, tornando o papel do corretor menos necessário para transações mais simples e diretas. 6. Recursos humanos, triagem de currículos e recrutamento inicial. Previsão de desaparecimento: 5 a 10 anos. Motivo: algoritmos de IA podem analisar currículos, realizar entrevistas preliminares via chatbots e até prever a adequação cultural de candidatos com base em Big Data e análise comportamental, reduzindo a necessidade de recrutadores humanos para triagens iniciais. 7. Revisores de textos e editores técnicos. Previsão de desaparecimento: 10 a 15 anos. Motivo:
Ferramentas de IA avançadas, como o uso de processamento de linguagem natural, podem corrigir erros gramaticais, melhorar a clareza do texto e até sugerir reestruturações com alto grau de precisão, reduzindo a necessidade de revisores humanos para tarefas mais mecânicas. Tá, não pode falar. Previsão de desaparecimento: 10 a 20 anos. Motivo: aplicativos de IA, realidade aumentada e assistentes virtuais podem fornecer informações turísticas detalhadas em tempo real, eliminando a necessidade de guias humanos para muitos destinos populares e pontos turísticos. 9. Professores de disciplinas básicas. Previsão de desaparecimento: 15 a 25 anos. Motivo: plataformas de ensino baseadas em IA podem personalizar a experiência de aprendizado para cada aluno, adaptando o ritmo e o conteúdo conforme as necessidades individuais, reduzindo a necessidade de professores humanos para disciplinas introdutórias ou conteúdos padronizados. 10. Psicólogos para questões simples. Previsão de desaparecimento: 15 a 25 anos. Motivo: sistemas de IA baseados em análise comportamental, terapia cognitivo-comportamental automatizada e assistentes virtuais especializados podem oferecer suporte psicológico para problemas leves, como estresse ou ansiedade, tornando a necessidade de psicólogos humanos menos frequente para casos não complexos. Embora essas profissões estejam em risco, vale lembrar que a IA pode criar novas oportunidades para profissionais que saibam trabalhar com tecnologia e adaptar suas habilidades. Disso, Muito exigem empatia, criatividade e tomada de decisão complexa. Até a próxima. Até a próxima!